O SNCI é um fundo de 400 milhões de reais de patrimônio. É um fundo que tem uma carteira muito diversificada, tem mais de 40 papéis. Vocês têm um fundo de recebíveis também, né? Temos. Que é um o fundo SNCI. NCI. Os nomes dos fundos, a gente tenta fazê-los autoexplicativo, porque é uma sopa de letrinha absurda, né? Quem começa nesse negócio é um monte de letra, a pessoa se perde. Então os fundos da Suno começam sempre, ou quase sempre, com exceção do café, depois a gente fala dele. Isso daí eu gostei demais. Mas os fundos da Suno começam quase sempre com SN, né? São as consoantes aí do nome Suno. E aí tem o FF, que é fundo de fundos, tem o CI, que é crédito imobiliário, tem o EL, que é energias limpas, tem o ME, que é multi-estratégia, tem o LG, que é o LOG, esse foi um fundo que a gente não fez, a gente assumiu a gestão dele, ele já estava pronto, estamos endereçando. Esse é um fundo que vem trazendo boas notícias também recentemente, né? Foram muitas notícias ruins, agora começaram as boas notícias. O SNAG é o SNAG, que é o agro, e o SNID é o infradebenture, ID infradebenture. Então, os nomes eles tentam ser autoexplicativos, a gente acha que está comunicando, a gente não sabe se a pessoa realmente entende, né? Mas espero que compreenda. Então, o CI, crédito imobiliário. O SNCI é um fundo de 400 milhões de reais de patrimônio, um pouco mais, 420. É um fundo que tem uma carteira muito diversificada, tem mais de 40 papéis. Ele tem hoje uns 70% em PCA, o resto CDI majoritariamente e depois os outros indexadores, um pouquinho de GPM, bastante ali. Isso cobre bastante da carteira. Ele é um fundo que tem papéis high yield e high grade ao mesmo tempo, né? Então ele tem vários dos papéis de alta nota de crédito e baixa rentabilidade, que são os high grades, e também tem algumas obras. Então a gente tem uma obra em Itu, tem uma obra a de Belo Horizonte pagou semana passada. Semana passada não, na sexta-feira da outra semana. A gente tá gravando aqui numa segunda-feira, né? Sim. Pagou na sexta-feira sem ser há 4 dias atrás, há 10 dias atrás. Mas tinha uma obra em BH também, tem uma obra em Santa Catarina. Tem uma obra, não é mais obra, a obra já está concluída, mas ainda tem carteira, ainda tem apartamento para vender em Porto Alegre. Não foi afetado diretamente pelas chuvas. É uma região mais alta. Eu fui lá, é em frente a uma praça, é super agradável. O lugar é mais altinho, assim, o lugar. Nossa, que bom. Acabou não sendo afetado. Tá tendo até uma externalidade positiva. É um bom bairro. E não foi afetado pelas chuvas. Algumas pessoas porque o apartamento lá é 2,5 milhões, né? Então é caro, né? É um preço alto. É um apartamento grande, muito bem feito, né? Algumas pessoas que tinham condições, né? Que têm condições, mas que teve a casa afetada, o cara falou, pô, não vou recuperar aqui não. Eu vou me mudar. Já E começou. estão até procurando lá, né? Aumentou a procura, aumentou o número de visitas. Enfim, ruim de um lado, né? Claro, é uma tragédia no sul. Mas para essa obra especificamente está sendo positivo, porque as pessoas estão indo para lá, estão querendo se mudar para lá. Tem alguns apartamentos lá à venda ainda. Enfim, a gente tem algumas obras, portanto, essas obras elas não são high grade. Por mais que tenha garantia de não sei quantos por cento, recebível, tantos por cento do PMT, fundo de isso, fundo daquilo, fundo de juros. Por mais que tenha essa segurança, e tem, é obra, né? Então depende de crédito imobiliário. Né? Acontece alguma coisinha. A obra pode atrasar, pode vender mais lento do que estava planejado. Uma série de coisas pode acontecer. Então, tem o percentual da carteira que está mais, vamos dizer assim, em risco, mas também busca rentabilidade de 12% mais IPCA. Se você olhar ali, as nossas obras são basicamente 10,5, 11, 12 mais IPCA. E tem os high grades que são CDI mais 2 alguma coisa, CDI mais 3, IPCA mais 8, IPCA mais 9, mas tem uns papéis antigos na carteira que a gente comprou quando a NTNB era muito mais baixa, que é IPCA mais 6. Né? Hoje é muito, muito baixo isso, mas na época era bom. E, Vitor, como é que faz para analisar, hein, meu, isso daí? É ativo por ativo?
Como é que eu analiso ou como é que as pessoas têm que analisar? Não, como você diferente. analisa, né? Tipo assim. Como a gente analisa? tipo, Não, meu, profundamente. Assim. A profundamente, gente né? tem que entender o negócio do É ativo cara. por ativo e tal. Ativo por ativo. Assim, porque a gente, desses ativos que estão na carteira da CNCI, muitos deles nós estruturamos, nós construímos. Ah, legal. Né? Vou dar um exemplo último agora, de um dos últimos CRIs que a gente colocou para dentro, foi um CRI chamado Arpoador, é uma obra lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Né? Engraçado que a obra é de lá, mas eu não conhecia, a construtora não conhecia o cara, fui conhecer aqui. O cara estava 94% vendido, 40% de obra de andamento, então já tinha feito fundação. Fundação é a parte mais difícil. mais arriscada do negócio. Você cava, você não sabe, você bate a estaca, não sei se vai ser o suficiente, você vai ter que dobrar o tamanho. Então fundação é a parte arriscada da obra. Depois você saiu do chão, aí o risco do ponto de vista de engenharia é muito menor. Então o cara já estava com 40% de obra feita, o cara acertou a mão no produto, fez um produto que o mercado gostou, tanto é que ele vendeu estava com 94% vendido, não estava com 100% vendido, que ele botou o restinho que faltava num preço lá de cima e falou, não, é igual a cadeira do avião. A última é 3 mil reais. Vou daqui para o Rio de Janeiro, quanto que é a passagem? 3 mil reais. Quê? Daqui para o Rio, não dá uma hora de voo. Quanto de querosene de aviação vai gastar? Eu não quero saber. Só tem uma cadeira, você vai, não vai. Não tem problema. Então, ele está lá com quase tudo vendido. A parte do risco já passou. Então, a gente olha percentual de obra, percentual de vendas, o quanto que ele vendeu, porque às vezes o cara quer vender muito também, ele bota um preço muito baixo, ele vende mal vendido e o dinheiro não é o suficiente para ele cobrir o custo, então terminar a obra. Então ele pode fazer mal negócio também, o incorporador. Não foi o caso, então ele vendeu num bom preço. A gente vai acompanhando o custo da construção e ver, cara, quanto de margem tem isso aqui, quanto que falta para ele fazer a obra. Sim. Quanto de grana que falta para terminar de construir, porque a gente não financia meia obra também não. É a obra inteira. Porque se eu financiar até no meio e depois ele chegar no meio, vai falar, e aí? E o resto do dinheiro? Aí vai ficar eu e ele olhando para uma obra pela metade. Uma das piores coisas que tem é a obra parada. Custa caro, deprecia. Aí o cara que comprou vai destratar, que vai ver que a obra não está andando. Porque o cara que comprou entrou no risco também. Ele comprou um apartamento na planta. E a incorporadora falou que ia entregar. Então, ele também tem um risco. E aí? E aí, se não tá andando, ele vai lá destratar. Ele vai, não, eu vou destratar. Ele não vai querer pagar a multa, porque você não está cumprindo o cronograma e tal. O consumidor tem também os direitos dele. Então, a gente olha tudo isso, né? Se o cara acertou no produto, a quanto ele vendeu, quanto que está custando construir, qual vai ser a margem no final dele, quanto de gordura tem. Né? Quanto de gordura tem ali para o cara pagar juros e ainda ganhar o dinheiro dele e se der errado. E quantos por cento, vamos supor que ele termina a obra, não vende mais nada e tal, eu vou retomar todos os apartamentos que não foram vendidos, eu tenho que vender por quanto? Esse é um teste de estresse muito legal da gente fazer. Aí você construiu o kitnet, né? Construir. Você pega assim... Dor de cabeça. Você pega assim, ó, cara, no final eu vou tomar isso dele, eu vou ficar com tantas unidades, meu saldo devedor vai estar em tanto. Quantos reais por apartamento eu tenho que vender para eu não perder nada? Aí você vê assim, um apartamento que ia ser vendido por 700 mil, cada apartamento e tal. Aí você faz a conta e fala assim, cara, se a gente vender por 300 mil cada apartamento, a conta fecha. Nossa, então... Não que fecha... O cara perdeu o dinheiro dele todinho. O dono do Act, o incorporador, perdeu tudo. Eu tô pegando... Toda a parte, estou executando a garantia, estou pegando tudo e vendendo só para cobrir o meu valor. Sim. Por 300 mil reais naquela região ali, vai vender em 1 minuto. Exatamente. Então, não, beleza, fechado. Então tem margem. Aí, se for o contrário, se for um outro exemplo. Pô, ele está pedindo 700 mil reais. Mas se eu tomar tudo dele, eu tenho que vender por 650 para não perder dinheiro. Pô, não tem margem. Faz sentido. Não tem margem, não dá. Não dá para ir. Então, quando a gente analisa a obra, a gente olha muito isso, né? Uma medida que dá um pouco isso é o LTV, que é o Loan to Value, que é o quanto de garantia que tem, né, comparado com a dívida. É a dívida dividido pela garantia. É o loan dividido pelo value. Um baixo Loan to Value é um bom indicador. Significa, por exemplo, sei lá, 33% de LTV
significa que o cara deve 33 milhões, mas ele tem 100 milhões de ativo lá. Então, se eu tomar tudo e vender com 67% de desconto, eu ainda recupero tudo. A LTV de 33 é uma LTV bem baixo, bem interessante. 50% já é bom, porque eu tenho 2 ativos para cada um de dívida. Sim. Né? LTVs abaixo de 70% costumam ser bons. Se você dá um desconto de 30%, já vende rápido. Já vende. Já cobre. Já cobre, né? Já cobre. Acima de 70 costuma ser tem alguma coisinha, mais arriscado. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.